Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre um tema que está bastante em voga na atualidade, que se refere exclusivamente na utilização da holding nos planejamentos sucessórios, societários, tributários e patrimoniais. Entretanto, por que esse tema hoje está tão em voga? Haja visto que hoje nós passamos por um momento de forte turbulência, aonde que muitas das certezas que nós tínhamos antes, hoje nós não temos decorrente da crise do coronavírus. Aconteceu que muitos dos empresários da atualidade, eles estão pensando mais de forma planejada, tentando antecipar determinados fatos e acontecimentos. Diante disso, a Hold ela caiu no gosto popular desses empresários, haja vista a sua facilidade e a sua maleabilidade de trabalho. Assim, para nós começarmos, primeira coisa eu gostaria de explicar o que é a holding. A holding, ela nada mais é do que uma sociedade que ela pode ser formada de forma pluripessoal ou unipessoal, pode ser constituída no tipo de sociedade simples ou sociedade empresária, tanto faz, pode escolher as duas modalidades, uma das duas modalidades, cujo objeto social ela é a administração, controle ou participação em outras empresas. Isso seria a holding pura. Mas também, na atualidade, as holding também podem assumir uma forma que elas podem administrar o patrimônio particular dos sócios, como é o caso das holding patrimoniais, a fim de otimizar custos e realizar um planejamento tributário e sucessório, e ainda concentrar a administração desses bens numa única personalidade jurídica. Diante disso, como o próprio conceito ele já abre, nós temos basicamente três espécies gerais de holding. Uma é a holding pura, que ela tem a finalidade exclusiva de controlar outras sociedades, outras empresas. Nós temos a holding mista, que ela tem a finalidade de controlar outras empresas, mas também ela faz o controle e administração patrimonial. E por fim, nós temos a holding patrimonial, que ela é mais específica, que ela não trabalha com o controle de outras sociedades empresárias ou simples, mas ela visa controlar e administrar o patrimônio do sócio. Então, basicamente, nós temos essas três modalidades de holding de forma bem pragmática aqui para explicar. Dentro desses tipos de holdings, nós temos uma outra espécie que ela não é propriamente um tipo de holding, mas ela é muito comum em virtude da sua formação societária. Hoje, como nós, na realidade brasileira, boa parte das empresas que nós temos abertas no Brasil, elas são formadas por um grupo familiar, então surgiu e nós temos hoje muito presente as holdings familiares, que elas visam fazer o controle e administração tanto das empresas do grupo familiar quanto do patrimônio dessas pessoas. Assim, nós temos essa outra modalidade que ela não é propriamente um tipo, mas também convém explicar um pouco dela para nós conhecermos. Passando dessa primeira fase de conceituação, como nós pudemos ver, a holding ela pode ser tanto uma sociedade empresária quanto uma sociedade simples, não empresária. Então, hoje me pergunto, como que eu faço para constituir uma holding? A holding, primeiro momento, nós temos que analisar se ela vai ser uma sociedade empresária ou se ela será uma sociedade simples. Por quê? Porque a partir desse momento que nós fazemos essa análise, nós sabemos aonde que o seu ato constitutivo será registrado e qual que será a legislação que será aplicada a ela. Após isso, nós temos que escolher um dos tipos societários que estão presentes no direito brasileiro. Os tipos societários mais comuns no direito brasileiro, igual eu havia falado anteriormente, o primeiro é a sociedade simples pura, que ela é uma sociedade não empresária, que ela não tem a finalidade e não tem os requisitos empresariais. Às vezes pode ser utilizada no tipo de sociedades de profissionais intelectuais, profissionais autônomos e outras modalidades. O segundo tipo societário, que é o tipo societário mais comum que hoje nós temos no Brasil, é a sociedade limitada. A sociedade limitada, esse tipo societário, eu posso escolher tanto para a modalidade de sociedade não empresária, quanto para a sociedade empresária.
A grande vantagem e a maior parte da adesão dos empresários hoje é em relação à sociedade limitada. Por quê? Porque ela é uma sociedade contratual que ela não é tão complexa para fazer a sua instituição. Além disso, ela traz um pouco de segurança jurídica aos empresários. Por quê? Porque ele vai fazer a separação patrimonial dos patrimônios dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica. Por isso que a sociedade limitada, atualmente, ela é a sociedade mais escolhida em âmbito nacional, porque eu tenho essa separação dos patrimônios dos sócios e do patrimônio da empresa. Consequentemente, o próprio nome já diz, ele acaba limitando a responsabilidade dos sócios quanto às obrigações sociais que essa empresa vier a contrair. O que quer dizer isso? Que no caso da sociedade vir contrair dívidas, os sócios, via de regra, não responderão por essas dívidas que serão contraídas pela pessoa jurídica. Então, por isso que ela é bastante usual hoje no direito brasileiro. Uma outra sociedade que pode ser utilizada para a instituição de holding é a sociedade em nome coletivo. Na atualidade, ela não é tão usual, porque ela traz algumas regras um pouco específicas e ela não vai ter uma limitação da responsabilidade dos sócios. Entretanto, para o planejamento patrimonial, com a sociedade em nome coletivo, eu consigo ter uma blindagem patrimonial um pouco maior, em virtude de algumas regras bem específicas desse tipo societário. Como ela não é uma sociedade limitada, acaba que os sócios respondem pelas dívidas que ela contrair. Entretanto, eu tenho uma regra de trave que muitas vezes a sociedade não responderá pelos seus bens decorrente de dívidas e débitos que os sócios contraírem. Então, eu tenho uma limitação da responsabilidade inversa nesse tipo societário. Só que eu tenho que cumprir determinados requisitos. Então, ela é bem utilizada para a questão de proteção patrimonial, quando eu quero fazer a proteção do patrimônio dos sócios. Ainda eu tenho a sociedade por ações, que ela é uma sociedade estatutária, aonde que para haver abertura da sociedade por ações, hoje no Brasil ela é bem mais burocrática do que a sociedade limitada. Ela tem inúmeros requisitos. Por isso, as sociedades por ações, hoje, na sua grande maioria, elas são utilizadas para pessoas jurídicas já de médio a grande porte. A maioria das pequenas empresas, das microempresas, elas acabam utilizando pela opção da sociedade limitada. Entretanto, a sociedade por ações, ela me traz uma sociedade extremamente capitalista, aonde que eu consigo ter um dinamismo maior na forma de administração. Então, por isso, em cada caso, é essencial que faça uma análise mais profunda para ver qual o tipo societário a ser utilizado pela holding. Por fim, aqui dos tipos societários, eu vou ter a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI ou EIRELI, como alguns falam. Esse tipo societário, ela é uma empresa individual, onde eu tenho uma responsabilização limitada da figura do sócio. Ela é muito similar à sociedade limitada. Entretanto, ela tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos que na sociedade limitada eu não tenho a necessidade. Entretanto, a EIRELI, atualmente, a partir de 2019, com a mudança da Lei de Liberdade Econômica, ela acabou caindo em desuso, tendo em vista que ela tem que ser preenchido alguns requisitos que na limitada não tem. Ocorre que antes de 2019 ela estava sendo bem aceita e bem utilizada em virtude de que não existia a figura da sociedade limitada unipessoal, ou sociedade limitada individual. Ocorre que a partir de 2019, com a promulgação da Lei de Liberdade Econômica, acabou entrando esse novo tipo societário. Dentro das sociedades limitadas, eu posso constituir uma sociedade limitada individual. Consequentemente, por ela ser mais dinâmica, mais de fácil criação, acabou que as empresas individuais de responsabilidade limitada, elas acabaram ficando um pouco de lado. Atualmente, eu vejo a maioria das EIRELIs e EIRELIs sendo utilizada na questão de profissionais liberais, porque ela tem algumas determinadas especificidades que acabam sendo favoráveis para esse tipo de profissional. Diante disso, após nós analisarmos todos esses tipos societários, temos que voltar na questão ali de como abrir uma holding.
Beleza, agora escolhemos um desses tipos societários. Nós vamos ver se esses tipos societários eles serão sociedades contratuais ou serão sociedades estatutárias. Por quê? Porque, digamos que nós escolhemos uma sociedade limitada. Primeiro passo é nós fazermos o ato constitutivo dessa holding. O ato constitutivo de uma sociedade limitada será o contrato social. Por sua vez, eu posso ter escolhido uma sociedade por ações. Uma sociedade por ações, o ato constitutivo dela será o estatuto social. Então, assim, o primeiro ato que eu terei que fazer na criação dessa holding será a elaboração deste contrato social, deste estatuto social. Após isso, ato sucessivo, teremos que analisar se essa holding ela terá uma natureza jurídica empresária ou terá uma natureza jurídica não empresária. Porque para nós sabermos onde o seu ato constitutivo será registrado. Se ele será registrado na junta comercial do estado da holding ou será registrado no cartório de pessoas jurídicas daquela localidade. Então, é importante saber qual a modalidade, se ela será empresária ou não empresária, para nós sabermos aonde que nós levaremos a registro os seus atos constitutivos. Dentro dos atos constitutivos, comporta ressaltar determinadas cláusulas que necessariamente terão que ter. A primeira delas, nós temos que definir o objeto social. O objeto social da holding será muito importante, porque determinados objetos sociais nós teremos algumas exclusões de imunidades de TBI em relação à constituição dessa holding. Então, tudo isso daí tem que ser feito um planejamento, porque na hora da integralização de um capital futuro, nessa holding vai ter uma majoração muito drástica na questão de incidência de impostos. Então, por isso, a primeira delimitação que nós teremos dentro da holding, nós vamos ter que delimitar qual que será o objeto social dessa holding. Após isso, já analisando os objetivos do proprietário da holding, nós temos que definir os acordos que os sócios e os acionistas terão que ter. Por quê? Porque na instituição de holding eu tenho determinados objetivos maiores e determinados objetivos menores que eu posso levar em consideração. Dentre deles, eu posso ter a questão sucessória, que pode ser o meu objetivo maior, antever a sucessão empresarial e já colocar os herdeiros e sucessores dentro dessa empresa. Eu posso ter a questão de planejamento tributário, que pode ser um objetivo maior. Eu posso ter a questão de planejamento societário, onde que eu vou estruturar todo um grupo societário, estruturar todo um grupo empresarial. Também posso ter dentro desses objetivos a questão de planejamento patrimonial, onde que eu posso fazer um planejamento do meu patrimônio, criando mecanismos de proteção a esse patrimônio. E, por fim, eu também posso fazer um planejamento de execução e administração desse meu patrimônio. Então, nós temos N objetivos. A partir da delimitação desses objetivos, nós vamos começar a elaborar os acordos de sócios e acionista com base nisso. Uma questão muito importante na elaboração do ato constitutivo da holding é a questão da administração da sociedade e sua sucessão. Por quê? Porque a administração, a disciplina dela é muito importante para que, ocorrendo qualquer problema com um dos sócios ou administradores, essa empresa ela não acabe inviabilizando o seu prosseguimento, visando a continuidade dessa empresa. Então, dentro do planejamento administrativo dessa sociedade, nós temos que colocar cláusulas específicas visando a continuidade e manutenção desse tipo societário. Outra cláusula muito importante que nós temos que analisar no ato constitutivo da holding é a questão de exclusão e retirada de sócios. Por quê? Porque nós temos determinados tipos societários que a empresa ela tem um vínculo estável e outro que eu tenho vínculo instável. Nas de vínculo estável, qualquer um dos sócios acionistas podem se retirar, sair a qualquer momento dessa sociedade, sem justa causa, simplesmente notificando essa sociedade da sua retirada.
Ocorre que, dentro do mundo empresarial, isso daí se torna algo muito problemático. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa é notificada da saída de um dos sócios, ela tem que levantar o capital e liquidar as cotas daquele sócio que saiu no prazo de 60 dias. Se ela não liquidar e não pagar as cotas daquele sócio em 60 dias, ela estará inadimplente e pode até vir sofrer uma execução desse sócio que acabou retirando, o que, consequentemente, acaba gerando uma grande perda para a sociedade que muitas vezes terá que se descapitalizar da sua operação para poder pagar esse sócio retirante. Outra questão bem essencial que nós temos que tratar no ato constitutivo é a política de distribuição de lucros, aonde que tem que ser muito bem prevista como que será a distribuição de lucros desses sócios, bem como a remuneração dos administradores. Isso daí pensando e já visando no planejamento tributário e também no planejamento de vida daqueles sócios. Então é muito importante já no ato constitutivo fazer um planejamento dessas políticas de distribuição de lucro. Outra questão bem importante no ato constitutivo das sociedades holdings é a questão da estipulação se a sociedade holding ela terá um vínculo de natureza pessoal ou um vínculo de natureza capitalista. O que quer dizer isso? As empresas com um vínculo, uma sociedade de pessoas, o maior bem, o maior foco daquela empresa será a figura dos sócios. Ela, por mais que os sócios eles aportem muitas vezes capital, mas a personalidade do sócio é o que vai ser levado mais em consideração para o prosseguimento daquele objeto social. Então, nessas sociedades de pessoa, a coisa que mais importa na sociedade de pessoas é a figura dos sócios. Por sua vez, na sociedade de capital, a figura dos sócios e acionistas são importantes. Entretanto, ela não é essencial para a atividade empresarial. O que demanda na sociedade de capital, especificamente, o que será mais importante nesse tipo societário, será o aporte financeiro, o capital que aquele sócio ingressará, colocará naquela sociedade para poder ingressar. É muito importante essas definições, especialmente a criação do affectus societatis, porque futuramente eu posso ter algum problema de terceiros quererem entrar na sociedade. Assim, nas sociedades onde que eu tenho um vínculo personalíssimo, nas sociedades de pessoas, via de regra eu terei determinadas disposições e regras que vedarão ingressos de terceiros nessa sociedade, especialmente a questão de cônjuge de sócio falecido, herdeiros de sócio falecidos, a questão no caso de haver a penhora, a questão de terceiros adjudicarem e entrarem nessa sociedade. Então, na sociedade de pessoas, a regra é que terceiros não ingressam na sociedade, salvo se houver o consentimento integral de todos os sócios. Por sua vez, a sociedade de capital ela não tem essas restrições. Então, numa sociedade de capital, o que vai valer, via de regra, será o capital que a pessoa aportará para o ingresso. Então, via de regra, eu não terei direito de preferência na compra e venda de cotas, não terei a vedação de ingresso de sucessores e herdeiros ou cônjuge do sócio falecido, e também não terei nenhuma vedação no caso de um credor de algum dos sócios adjudicar a cota para si, dele acabar ingressando no quadro societário. Então, na sociedade de capital, eu não tenho essas restrições. Ainda no ato constitutivo das sociedades holding, convém colocar cláusulas em relação à alienação ou transferência de cotas e ações. Entre elas, nós temos algumas determinadas cláusulas, as quais tem o impedimento de venda de ações, tem o período de salvaguarda, tem a tag along, eu tenho também o acordo de acionistas e tenho também a drag along, a shotgun, que é bem comum em determinadas empresas, a call option, put option.
dentre outras aí, inúmeras cláusulas dessas que nós temos, que elas preverem até a questão de conflitos, proteções a sócios e acionistas majoritários, minoritários, a questão de haver um conflito social onde duas pessoas, cada uma tenha 50% das ações e cotas, como que será resolvido. Então, tudo isso é interessante colocar já no ato constitutivo da sociedade holding. Outra questão também que a gente pode utilizar, tanto no ato constitutivo, como futuramente em alterações contratuais ou outros mecanismos de mudança da holding, é a questão de doação de cotas ou ações com cláusulas restritivas. Como a holding nós utilizamos muito para fazer algum determinado planejamento, é muito comum no caso de antever uma sucessão, num planejamento sucessório, alguns empresários realizarem a doação de cotas e ações com reserva de usufruto para si, aonde que ele manterá a administração plena da sociedade, só que quando ele realizará essa transferência a seus sucessores, ele gravará essas cotas e ações com cláusulas como inalienabilidade, incomunicabilidade e, por fim, a impenhorabilidade. Até como eu havia dito anteriormente, para distinguir tipo de sociedades de capital ou de pessoas, via de regra, essas cláusulas serão embutidas em sociedade de pessoas. Outra cláusula aqui que também é bem usual no caso de doação com reserva de usufruto é a famosa cláusula de reversão, que é aquela que no caso do donatário, a pessoa que recebe a doação, vier a falecer antes da pessoa que realizou a doação, antes do doador, aquela cota, aquela ação retorna para o patrimônio da pessoa que realizou a doação, pro doador. Isso se chama cláusula de reversão e é bem comum no planejamento sucessório. Agora, muitos de vocês me perguntam, beleza, já sabemos como instituir uma holding, mas quais as vantagens que nós temos? Então, vamos analisá-las aqui de forma bem sucinta. A primeira das vantagens que nós temos é a questão da sucessória. Por quê? Porque, via de regra, isso daí é algo certo. Todos nós iremos falecer. Então, via de regra, após o nosso falecimento, o nosso patrimônio ele ingressará numa massa que se chama espólio. E a partir dessa massa de espólio será feito um inventário e será transmitido aos nossos herdeiros e sucessores. Ocorre que o processo de inventário, muitas vezes, ele é moroso e tem custos muito elevados. Diante disso, muitos empresários acabam por fazer planejamentos sucessórios em vida, com doações de cotas, transferência de patrimônio, reserva de usufruto, muitos mecanismos desses que nós acabamos falando ali na instituição dos atos constitutivos de holding, ele acaba fazendo em vida esse planejamento sucessório. E quais as vantagens disso? A primeira delas é que determinadas disposições dentro da holding vão visar a manutenção e existência da empresa e do patrimônio daquele sócio após o seu falecimento. Então, há mecanismos que nós conseguimos criar que essas empresas acabam tendo um vínculo estável, aonde os sócios e sucessores futuros não vão conseguir fragmentar o patrimônio do sócio falecido. Isso daí é muito importante, porque o patrimônio como um todo ele tem determinado valor. A partir do momento que você começa a fragmentá-lo, aquele patrimônio que valia X, ele acaba tendo uma diminuição considerável. Outra questão que nós temos também é a questão da redução tributária em determinadas operações com a utilização da holding. Entre elas, nós temos também a diminuição e conseguimos fazer uma redução tributária na sucessão, mas com a utilização da holding, em substituição à pessoa física, nós temos uma redução tributária bem drástica, sendo que a pessoa física, no teto de imposto de renda, ela vai pagar 27,5% de imposto de renda. Entretanto, numa holding, se nós somarmos todos os
tributos em determinada operação com fins específicos, via de regra, um exemplo de locação, ela chega a 6,7%. Então, de 27,5%, numa determinada operação, nós conseguimos fazer uma redução drástica para 6,7%. Também nas compras e vendas, incorporações e outras operações similares, nós também conseguimos ter algumas vantagens tributárias que eu não vou adentrar aqui especificamente em cada caso, em virtude de que o nosso tempo já está bem extrapolado. Também a holding, ela me traz determinadas vantagens em relação à proteção patrimonial. A transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica da holding, ela acaba me fazendo uma segregação do patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, determinados riscos que eu terei na pessoa física, ele não vai atingir o meu patrimônio que está colocado dentro dessa holding, desde que seja feito tudo dentro de uma legalidade, de forma prévia, não com o intuito de fraudar credores ou terceiros. Então, isso tem que ter um determinado cuidado, porque às vezes você faz todo um planejamento patrimonial, mas às vezes a pessoa já está com alguma execução, já está com algum problema, acaba que todo esse planejamento acaba caindo por terra. Então, tem que tomar determinados cuidados para que determinada falha não acabe estragando todo um planejamento que será feito com a holding. Indo já para o final, outra utilização da holding, que hoje está muito em voga no Brasil em virtude desses problemas e insegurança jurídica que nós temos, é a questão da utilização de holding na modalidade offshore. A offshore nada mais é do que uma empresa aberta no exterior. Até recentemente eu estava acompanhando um caso onde um cliente meu optou por realizar a abertura de uma holding dentro do Uruguai. A abertura dessa holding dentro do Uruguai para realizar a administração do seu patrimônio e manter os seus investimentos em um lugar um pouco mais seguro e com uma segurança jurídica maior. Dentro disso, nós temos determinados lugares onde as offshores são muito bem aceitas e que têm uma adesão muito alta por brasileiros. Inclusive, dentro dos Estados Unidos, nós temos o estado de Delaware, que ele é um dos estados onde que tem a maior procura por abertura de offshores. Então, é bem interessante isso. Diante disso, dentro dessa análise aí um pouco sucinta, em determinados pontos analisados mais profundos e determinados pontos só passado um panorama geral, eu gostaria de agradecê-los a todos e me coloco à disposição qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu vou deixar no link aqui um link de um artigo que eu elaborei em 2016, onde eu falo de forma mais profunda sobre a utilização da holding e de seus mecanismos nesses planejamentos que eu acabei falando. Um abraço a todos e bom final de semana.